crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Glória a Deus. Vamos orar. Fechemos nossos olhos, irmãos. Senhor Jesus, grande e bondoso Pai Celestial, Senhor Criador do céu e da terra, e que nos vê aqui nessa noite. Estamos alegres por podermos estar aqui, desfrutando da misericórdia do Senhor, da graça do Senhor dispensada para nós nesta última era da igreja. Somos felizes por termos sido chamados, ó meu Deus, e estamos aqui neste momento, Senhor, gozando de saúde, de companheirismo com os irmãos e, sobretudo, com fé no nosso coração. Agradecemos ao Senhor de todo o nosso coração. Creio que, como o Senhor já nos tem abençoado neste culto, nestes cânticos, nesta palavra que ouvimos, Senhor, o Senhor nos abençoará mais enquanto tomamos as Escrituras e discorremos na mensagem do Teu servo, profeta desta era. Abençoa cada coração, Senhor, repreende cada mal, cada enfermidade, cada laço maligno, Senhor, e nos ajude a ter vitória nessa noite. Nós nos achegamos diante do Senhor com humildade no nosso coração e rogando a ajuda do Senhor nesta hora. E sabemos que o Senhor a tem para nós. No nome santo e precioso de Jesus Cristo, tudo nós pomos nas mãos do Senhor agora. Amém, Senhor. Amém. Boa noite, irmãos. Na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos dizer juntos, amém. Amém. É muito bom estar aqui com os irmãos. Como diz o goiano, é uma dó ser só um dia, né? É uma dó não poder estar mais. Eu havia pensado em estar um final de semana mesmo entre Porto Velho e Rio Branco, distribuindo as reuniões, mas o pastor Joaquim, eu ligando para o pastor Joaquim, dando para ele assim falando com ele que eu estaria aqui na região, com os irmãos, nestas visitas e para o casamento também dos moços, que o pastor Benedito já falou. Então, eu falando com ele, que eu estaria aqui, ele falou assim, o irmão poderia ir até Manaus, o irmão faria isso por mim? Eu disse, eu faço sim, Deus me ajudando. Então, foi preciso de nós incluirmos Manaus no roteiro que já estava programado para este tanto de tempo, né? Aí estamos aqui hoje e sabemos que é um dia de segunda-feira e o povo tem dificuldade para reunir num dia de segunda-feira. Nós agradecemos ao pastor Miguel por reunir a igreja nesse dia, né? Deus abençoe ele, né, pastor Miguel? Compreender a nossa circunstância nesse momento
E os irmãos reunidos aqui hoje, eu creio que Deus tem grande recompensa para a congregação por isso, né? Pastor Joaquim um dia também me apertou muito. Ele mandou o irmão Joaquim Rodrigues me ligar na quarta-feira às 5:30 da tarde e falar assim: você quer que eu esteja aí amanhã, quinta-feira? Eu vou descer aí amanhã, você quer que eu esteja aí na igreja? O irmão Joaquim falou: pastor Joaquim mandou te falar isso. Eu falei: meu Deus, mas amanhã não é dia de culto, quinta-feira, já é 5:30 da tarde de quarta-feira, né? E como eu faço? Mas eu quero, ele vem sim, né? E que ele venha, e põe aí na rádio Anhanguera às 6:30 ainda hoje. Eles disseram: vamos tentar. Eu falei: eu vou na Rádio Educadora aqui em Uberlândia às 8:30 e vou anunciar para os irmãos que venham, que amanhã tem culto e o pastor Joaquim está aqui. Eles não vão nem acreditar, né? Mas eu fui na Rádio Educadora, tinha futebol, eles não deixaram nós dar nem uma palavrinha. Aí eu fiquei: meu Deus. Aí cheguei em casa, peguei o telefone, telefonei para os irmãos que tinham telefone, e avisei e falei: fala com o irmão fulano que saia para tal bairro, com o outro irmão fulano que saia para o outro bairro, e vai assim, junta o povo, né? Liguei em Patrocínio, falei: irmão, arranja um ônibus aí, põe o povo dentro, fala que é para vir de qualquer jeito, né? E quando foi no outro dia, na quinta-feira, o povo estava reunido, e o pastor Joaquim esteve lá, e nós fomos grandemente abençoados, né? A única vez que ele passou por lá, e numa reunião. E eu creio que nós vamos ser abençoados nessa noite. Deus abençoe o pastor Miguel, que também eu conversei com ele no telefone, e ele falou: não, vamos ter sim a reunião segunda-feira, e nós estamos vendo aqui uma igreja, né, realmente reunida. Deus os abençoe, esforçados para cantar, né? E labutando, porque essa hora é uma hora de labuta, né? E um salão espaçoso, e eu venho vindo falando por aí que estou sempre surpreendido, porque eu não pensava que a obra da mensagem deste evangelho estivesse tão bem assim aqui no norte. Eu não pensava, né? Então eu estou surpreendido e tenho falado isso nas minhas reuniões. Então, irmãos, a palavra do pastor Benedito foi muito boa, muito conscientizadora, né? Se o irmão do som me der mais um pouquinho de volume, eu quero, irmão. Mais um pouquinho. Ah, ele está aqui, né? A palavra do pastor Benedito foi muito conscientizadora. Quanto à minha família que me acompanha, ótimo, irmão. Mas ficou bom, né? Muito bem. Então, aí está bom, irmão. E, se bem que parte da minha família ficou, estou lembrando da Rutileia, que é uma moça também da minha altura, né? Ficou lá em Minas Gerais. Está com 13 anos. 13 anos, irmão Lendina? 13 anos ela está da minha altura. E a Esther, que é uma menininha morena, muito dócil, né? E que é uma graça, muito amiga da mãe, e a mãe dela gosta muito dela. Não gosta mais do que dos outros, não, mas gosta muito dela. É uma verdade, né? E então está aí a parte da minha família, e o pastor Benedito dando essa palavra aí muito boa. Eu voltei lá atrás e estava me lembrando o tempo que nós tivemos nossos filhos, o nascimento dos nossos filhos. Nós tivemos muita luta também, vida um pouco difícil, fraca financeiramente. E a irmã Lendina, ela foi muito perseverante sempre. Uma mulher sadia para ter filhos, né? Muito sadia para ter filhos. Deus nos deu esta graça. E eu voltei lá atrás, eu me lembro de levar ela para o hospital para ter as crianças. E depois eu levava ela para casa e eu fazia sopa de galinha caipira para ela comer, né?
Hoje nós falamos nisso ainda, né? De vez em quando nós falamos, e aquele tempo das sopas, hein? Né? E eu fazia uma sopa gostosa. Ela é feita de farinha de milho e mata o frango caipira e tira o caldo, né? E põe ali, tempera assim bem, para ficar bem temperadinho, fica uma sopa, mas muito gostosa, viu? Uma cebolinha picada, né? E eu comprava assim umas barras de doce, de marmelada para ela comer, porque é bom para a mãe que está amamentando, né? E foi um tempo maravilhoso, né? Agora estão ficando tudo grande, tudo cada grandão, né? É outro tempo, e de vez em quando eu ainda faço eles ainda são criança para mim, né? Brinco com eles e eles sabem como é. De vez em quando fico nervoso também, e falo, e fico brabo, e eles ficam caladinhos, e tá bom. E depois eu ri, e vamos indo, né? Amém. Glória a Deus. Então, tem sido assim, irmãos, pela graça do Senhor. E Ele é um Deus poderoso, né? Que tem nos guiado. Estou muito contente. E a companhia do pastor Benedito tem nos feito muito bem, nos guiando, nos divertindo com sua maneira, né? A maneira extrovertida, alegre e pronta para brincar. Eu falei com ele, eu não dou conta de brincar, brinco um pouquinho, né? E se vou indo muito na brincadeira, depois eu mesmo fico sem graça. Do meio para o fim eu fico desapontado. E aí eu tenho que parar a brincadeira, né? Agora ele não, ele brinca e com jeito, e os meninos, os rapazes tá gostando demais, né? Então, graças a Deus, pela companhia dele nos dirigindo, e sobretudo ele é também uma coluna aqui no norte, né? Amém. Todos sabem disso. Um dos veteranos, né? Um dos que ajudou a implantar a mensagem na região. Então, temos esta consideração no nosso coração. Graças a Deus por tudo. Eu acho que não tem jeito de eu correr muito, viu, irmão? Né? Não tem jeito, né? Uma vez só, não tem jeito de a gente fazer, né? Fazer tudo que às vezes está na agulha e que precisa, né? Não tem jeito. Mas vamos ler a Bíblia, vamos ficar de pé, vamos tomar a palavra do Senhor. Glória a Deus. É 2 Pedro, capítulo 1, versículo 10. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis. Eu queria ainda acrescentar um pouco a leitura, vocês fiquem ouvindo. Jesus falando assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Glória a Deus. Vamos orar mais uma vez. Senhor Jesus, nós estamos realmente vendo, Senhor, a hora que nós estamos vivendo e sabendo que precisamos chegar até o fim. Queremos chegar até o fim e vamos chegar por sua graça e por sua misericórdia. Nos ajuda nessa noite tomar mais uma dosezinha do ânimo do Senhor, da virtude do Senhor, para prosseguirmos na nossa jornada, que terá logo o seu resultado. O galardão do Senhor
dado a cada um conforme, Senhor, o que nós merecemos. Te pedimos, sê conosco nessa hora, enquanto tomamos a sua palavra. Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Podeis assentar, irmãos. Eu creio, irmãos, piamente que nós já andamos mais do que temos que andar pela frente. Pelo tempo que nós vivemos, o tempo que Deus tem trazido a mensagem do sétimo anjo na face da terra, e como nós vemos as coisas sucedendo no mundo e entre a humanidade, eu creio que está mais perto a distância de chegar do que a distância que nós já andamos. Então, que o Senhor possa esforçar a nossa coragem para nós acabarmos de chegar. Porque isto é muito importante chegar. Muito importante. E o Senhor vai nos ajudar. Agora, para um pouquinho de descontração, antes do assunto, que por certo vocês já notaram, é perseverar. Né? Perseverar, continuar. Manter-se. Eu quero tomar aqui algo que o profeta falou, que me veio. Eu disse que era para uma pequena descontração, e está aqui na mensagem Estatura de um varão perfeito. Sei por que passou, né? Aí nós entraremos no assunto. Católica, luterana, meu Deus, qual é o parágrafo? Não, está no início. Ah, está aqui. Outro dia estava de caçada com meu amigo Charlie Cox, aqui em Kentucky. E estávamos caçando esquilos. Não vimos nenhum só esquilo. Creio que os espantei por completo quando comecei a gritar e a regozijar-me ali no bosque. Foi então quando o Senhor me deu os pensamentos para esta mensagem. E o profeta saía e ele disse que ia caçar esquilos, mas os esquilos devem ter corrido muito, né? Quando ele disse, comecei a gritar e a regozijar-me. O irmão Brand disse que de vez em quando ele corria em volta das árvores, né? E glorificava a Deus e alegrava e recebia uma porção de Deus ali na sua meditação, para trazer para nós o que nós temos hoje. Nós somos muito agradecidos a Deus por esta mensagem enviada e chegada até nós. Deus tem feito ela ir. Deus tem feito ela ir ao redor do mundo. Alguém expressou que o irmão Brana já entregou para nós mastigado, né? Então eu sempre vou aqui mudar. Eu vinha com certos parágrafos, vou ler este aqui. Jesus diz, como foi nos dias de Sodoma, assim será no retorno do Filho do Homem. Nós lemos aqui Jesus falando, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. A iniquidade aumentada demais
na face da terra, e envolve as pessoas, mesmo elas não querendo, lutando. E o amor esfria, e quando o amor esfria, tudo fica difícil, né? Nós temos notado que o amor esfriou, o casamento esfriou, a iniquidade aumentou, a prostituição aumentou, o casamento esfriou, os lares sofrem dificuldade, os casais. Então, está cumprindo isso, o amor de muitos esfriará, né? E nós lemos aqui o irmão Branham dizendo, como foi nos dias de Sodoma, assim será no retorno do Filho do Homem. Será a mesma coisa. E os dias de Sodoma nós estamos vendo ele na terra, pecado e homossexualismo, prostituição, religião envolvida. Mas Deus tem um Abraão separado. Amém. Permanecendo, guardando a palavra do Senhor. Amém. Guardando a promessa do Senhor no coração. Amém. 25 anos, mas ele ainda cria. Tempo difícil, enfrentando tempo difícil, a tal ponto que ele estava lá fora, né? Será a mesma coisa nos dias, você notou lá em Sodoma, disse em Lucas 17,15, diz que quando os dias de Sodoma, assim também que quando os dias de Sodoma, assim também será na vinda do Filho do Homem. Quando o Filho do Homem estiver se manifestando, nos dias do Filho do Homem se manifestar, como ele fez em Sodoma, a mesma coisa acontecerá. Nós não temos tempo para falar, irmãos, sobre o Filho do Homem, mas não é outra coisa senão o ministério de Jesus Cristo em um profeta. Não é o homem, o William Branham, que era filho do homem, mas o ministério que operou com o profeta desta era o ministério do Filho do Homem. Então seria nos dias desta mensagem, quando ela saísse, o mundo estaria dessa maneira, porque havia um Elohim lá com Abraão, um personagem em corpo físico. Era Deus habitando naquele corpo físico diante da igreja, porque Abraão representa a igreja. Isso é muito profundo, nós não vamos nesta linha, né? Mas seria desta maneira. Vemos que o fogo está pronto, o fogo está pronto. As nações estão prontas. Eu preguei aonde foi, irmão? Em Ji-Paraná, né? E falei, e toquei naquele ponto, iraram-se as nações, né? Apocalipse diz que vem o tempo, iraram-se as nações, e veio o tempo dos mortos, e de dar o galardão aos teus servos, os profetas. E o irmão Branham disse, as nações estão prontas, os evangelistas foram para os seus locais, Deus tem enviado homens pregando esta mensagem, e ela tem vindo para o norte, tem vindo para essas matas da Amazônia, e Deus tem feito isso, Deus tem encorajado pessoas, e Ele chamará os seus eleitos de cada lugar na face da terra. Amém. Amém. Ele os reunirá. Amém.
E o profeta disse assim: olha, ele tem enviado os seus evangelistas. Os evangelistas foram para os seus locais. Isso aqui é muito importante, irmãos, né? Ter uma congregação, um lugar assim, aqui numa capital, né? E vocês reunidos aqui. O profeta vai nos falar assim: sejam persistentes. Lutem, isso é o trabalho de Deus neste dia. Amém. Isto é a obra de Deus nesses dias. Não importa quão difícil pareça. Os filhos de Deus vêm mesmo de grande batalha. O profeta diz que o lírio sai do lodo. O lírio não tem uma vida fácil para mostrar uma flor bonita, cheirosa e cheia de mel. É difícil para ele. Ele tem que se romper do lodo, atravessar a lama do brejo, romper para cima e mostrar a sua beleza, e deixar que alguém venha e desfrute das suas virtudes, porque ele tem aquilo, ele é lírio. Deus o fez um lírio. Deus nos fez crentes desta mensagem. Deus nos fez igreja predestinada para esta era. Em meio do lodo, em meio do barro, do brejo, das lutas, das dificuldades, da batalha para sair em cima, para florescer. Mas ele fez uma igreja para este dia. E aqui está uma partícula. Então, o irmão Brana diz: vemos o fogo, nós vemos tudo. Eu estive em Manaus, olhei assim, eu estive lá em 90, agora estive em 96, mas que diferença, que diferença. O norte realmente vai expandir, viu, irmãos? O norte vai estourar, né? Se tivesse tempo, que diferença, mas em tudo também, em tudo, e o pecado, e a depravação, e você fica olhando, não é? Vemos o fogo, está pronto, as nações estão prontas, os evangelistas foram para os seus locais, e todo dom está em ordem, todo dom de Deus está em ordem. Deus está movendo todo o seu dom neste dia. Irmãos, Deus está tão atento para o seu povo nesta hora como nunca. Você crê nessas coisas? Deus está atento para a sua igreja nesta hora como nunca. Ele está até passando por cima de certas dificuldades, nossa. Às vezes ele só está nos pedindo: persevere. Ele falou assim: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. A iniquidade aumentará, o amor esfriará, ficará difícil demais. Será uma luta renhida, Satanás estará solto, matando, destruindo, lançando pecado, lançando seus demônios. Mas Deus disse: mas aquele que perseverar, aquele que quiser continuar e disser: Senhor, eu preciso, eu ajudarei, eu estarei também com o meu povo. Porque Satanás estará no seu povo, encarnará neles. Deus tem até passado por cima de muita coisa nossa nessa hora, fraquezas, viu, irmão? E lutas e dificuldades, porque Ele sabe que a hora é terrível. Ele tem piedade desses moços, desses jovens. Deus está olhando para eles com olhos de piedade, de misericórdia e de graça.
para estas moças desse dia que enfrentam tanta luta no casamento, para esses moços, Ele sabe em que hora nós estamos vivendo. E por isso seu servo profeta nos falou largamente das virtudes do sangue. O que é o sangue de Jesus para nos cobrir, para nos limpar e para nos fazer confiar na graça, no poder do sangue para nos remir, para fazer com que esta igreja pudesse caminhar, confiando, olhando para Ele. Todo dom está em ordem, porque todo dom de Satanás também está em ordem nessa hora. Política e depravação e tudo, e ele pegou a ciência, os meios mais eloquentes, a televisão e tudo, e o telefone, e o carro e tudo. O dom de Satanás está também sendo executado com... Mas o dom de Deus, toda a dádiva de Deus para a igreja, está também em ordem, foi trazido, foi dado, através da mensagem do sétimo anjo. Amém. E todo dom está em ordem. Não é para menos que deveríamos ser persistentes. Você quer ser persistente? Amém. Você quer lutar? Você quer ser um soldado valoroso? Nessa hora, dizer: Senhor, eu tenho muitas falhas, mas eu vou pegar no cabo da espada. Eu vou batalhar. Eu me lembro dos meus filhos pequenos, minha esposa, e certas lutas. Eu não tenho tempo para contar para os irmãos, não é? E como eu até adoeci, eu não tenho tempo, mas eu me lembro de umas coisas assim ardendo dentro do meu coração. Eu costumava cantar o hino: eu quero estar com Cristo, onde a luta se travar, no lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, me alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Amém. A peleja é tremenda, torna-se renhida, mas são poucos os soldados para batalhar. Amém. 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 E eu andava pelas estradinhas assim, parecia que eu queria levantar do chão, né? Você precisa estar disposto para cantar: eu quero estar com Cristo, onde a luta se travar. Aleluia. No lance imprevisto, porque há lances imprevistos. Numa batalha, há coisas que não são nem previstas, mas o poeta escreveu: no lance imprevisto, na frente me encontrar. Aleluias! Essa disposição de Deus em nossos corações não é para menos. O profeta diz que deveríamos ser persistentes. Porque é grande o que o Senhor fez por nós, não é para menos. Temos um objetivo para realizarmos para Deus. Deus nos chamou para um propósito. Temos um objetivo para realizarmos para Deus, que é chamar a noiva de Jesus Cristo. Chamar a noiva de Jesus Cristo. Aqui em Porto Velho, não importa a maneira, viu, irmão? Não se preocupe muito com a maneira, não. Pense, isto é a mensagem de Deus para esta era. É a mensagem de um profeta.
E você sabe de uma coisa? Ovelha produz ovelha. A igreja é uma grande evangelista, viu? Ovelha produz ovelha, viu? Aonde tem ovelha, vai nascer ovelhas. Nós temos um propósito que é chamar a noiva de Jesus Cristo, de todas as denominações, de todos os povos, um povo separado para Deus. Nós somos separados para Deus. O profeta disse: não, a mensagem mesmo nos separa. Não precisa você forçar separação de ninguém. Se você viver a mensagem, ela te separa do jeitinho que tem que separar. Só viva a mensagem. Não implica com ninguém, não precisa atacar ninguém, não precisa ficar um pássaro raro, não precisa disso. Viva a mensagem e ela nos põe onde nós temos que estar. Aí São Pedro falou, nós lemos São Pedro, né? Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição. Procura fazer cada vez mais firme, né? Porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis. Agora eu vou voltar aqui. Vou começar aqui com um assunto que eu tenho aqui riscado na minha mensagem, né? Homens de todas as eras que têm fé no que estão tentando realizar, têm sido perseverantes. O profeta pregou uma mensagem assim, convencidos, então preocupados. Você está convencido? A mensagem te convenceu? O batismo em nome de Jesus Cristo te convenceu? Então você vai estar preocupado. Preocupado em colocar você mesmo neste caminho. Em estarmos neste caminho. Você ficou convencido? Então você se preocupa com aquilo que te convenceu, a sua vida está naquilo. Homens de todas as eras que têm fé no que estão tentando realizar, têm sido perseverantes. Ninguém pode ser perseverante, a menos que primeiro saiba o que está tentando realizar. Irmãos, nós estamos enfrentando um tempo, eu costumo dizer, está difícil de ser perseverante, por isso que Jesus falou que perseverar até o fim. E às vezes você chega numa certa hora que se você conseguir manter aquilo que você já alcançou, já é grande vitória, já é perseverança. Porque há tempos, chega certas horas para o crente, para as pessoas, até mesmo na vida natural, vida financeira, econômica, que a tendência é baixar, a tendência é perder nível, a tendência é perder aquilo que alcançou, de tão apertada que ficam as coisas. Então há momentos que aqueles que conseguem se manterem, não andou para frente nada, às vezes até deu um passinho para trás, pouquinho, mas ainda conseguiu, persistiu e conseguiu manter-se de pé, para aquela hora aquilo é uma grande vitória. Há certos momentos na vida do crente que ele continuar assistindo às reuniões, vindo nos cultos, quando a tempestade passou na sua casa, passou na sua vida, e ele pelo menos conseguiu
estar assentado nos bancos da igreja, ouvindo a pregação da palavra, sem estar sentindo nada, às vezes pelo contrário, sentindo mal, sendo puxado para o mundo, mas ele consegue atravessar aquela crise. Aquilo foi grande vitória naquela hora. Aquilo é grande vitória para o momento. Há certas horas que você conseguir manter seu casamento de pé, é grande vitória. Às vezes com luta, quase não dando, quase não dando, é grande vitória atravessar. É grande vitória ainda poder ter aqueles filhos ali em volta de você, e tentando ir controlando a situação, ir controlando para atravessar, até que Deus dê bom tempo, porque assim como há uma noite, há um dia. Deus fez as coisas assim, noite e dia. Quem está na noite pode esperar que virá um alvorecer. Tem um alvorecer para vir. Tem um choro, mas tem um sorriso também. Tem doença, mas tem saúde também. E eu espero no Senhor. Feliz aquele que põe a sua confiança no Senhor e pode esperar. Poder esperar é uma grande vitória nesta hora. É tempo que quase não se espera mais, se precipita facilmente. Mas poder esperar neste momento é grande vitória. A igreja poder esperar o raiar do arrebatamento. Como o irmão pregou em Goiânia e falou, e lá vinha a poeirinha do rapaz, do carro do rapaz, buscar a noiva, a mocinha lá do curral. Onde que eu estou? Tem sido perseverante. Ninguém pode ser perseverante, a menos que saiba o que está tentando realizar. O que você está tentando realizar? Aonde você está tentando chegar? Onde nós estamos tentando chegar? A sermos filhos de Deus, uma igreja predestinada a ter Cristo em nossa vida. Cristo em nós. E você primeiro precisa saber o que está tentando realizar, então ter fé de que vai conseguir o que está tentando alcançar, e isso o torna persistente. Amém. Amém. Aquela vontade de alcançar te torna persistente. E você insiste, e você fica ali, mesmo quando não dá, mas você espera. E isso torna persistente, uma coisa que você sabe que é real. Aqui mais adiante o irmão Brand diz, nada vai deter um homem quando ele é perseverante. Amém. O irmão Brand está falando isso aqui, dizendo, nada vai deter um homem quando ele é perseverante. Irmão, a perseverança é uma chave. É uma chave de bons resultados. Não, nada se pode fazer com um homem que não é perseverante. Perseverança é uma chave de bons resultados. Assim, há pessoas que são perseverantes no trabalho, né? E diz que o japonês fala assim, tudo dá, tudo dá, tudo dá, depende de... Né? Diz que o irmão morou em casa de japonês, né? Já morou na casa de japonês. Tudo dá, plantar alface dá sim.
Você perseverar, logo na cidade todo mundo sabe que você é o homem da alface. Ah, vem o homem que vende alface. Tudo dá. Persevera, fica ali. Espera no Senhor. Mas aquele que pula daqui para ali, pula daqui para ali, e aqui não dá, e larga o emprego, e enfesa por qualquer coisa, e que esse patrão não é bom, não vai não. As próprias firmas querem ver um homem que suporta, um homem que espera, um homem que... Nada vai deter um homem quando ele é perseverante. Não, Satanás não vai conseguir deter a nós nesse caminho. Quando ele sabe o que está fazendo e tem fé no que está tentando realizar. Agora, às vezes, no caminho do dever, Deus chama os seus homens para fazer coisas que são absolutamente ridículas. Você crê que você é um homem chamado por Deus? Amém. Para andar nesse caminho? Às vezes nós pensamos que Deus chama homens só para pregar o evangelho. Quando fala Deus chama os seus homens, nós já pensamos, já chamou para pregar o evangelho. Não! Ele chama homens para ouvir o evangelho. Ele chama mulheres para estarem assentadas nos bancos e ouvir a mensagem do sétimo anjo. E crer, entender, descer no coração, assentar no coração, que ela não precisa ser uma pregadora, não precisa estar no púlpito, e que ela é uma ajuda muito grande para um homem, o qual é a imagem de Deus, que é seu marido. Deus chama mulheres para isso, Deus chama homens para isso. Agora, às vezes, no caminho do dever, veja, para cada um Deus dá um dever. Ele dá ali um dever de um tocar, o dever do outro sentar e escutar, o dever do outro pregar, ele dá o dever para o outro de orar. E ele põe isso no coração das pessoas. Agora, às vezes, no caminho do dever, Deus chama os seus homens para fazer coisas que são absolutamente ridículas para a mente natural. Ele faz com que faça algumas coisas que inteiramente se torna motivo de riso. Se torna até graça, viu, irmão? Deus chama homens e às vezes age assim com eles, viu, irmão? E você vira um riso para a sua família, você vira um riso para os seus vizinhos, você vira um riso na escola. Há um riso a seu respeito, da maneira que você veste, que você se comporta, até da maneira que você fala, porque nós não falamos como o mundo, nós não tomamos as maneiras do mundo. Então, às vezes há um riso a nosso respeito. É o crente, é dessa mensagem aí, né? É do falso profeta. E às vezes, irmãos, e o profeta falou assim, por exemplo, se Moisés tivesse falhado como um homem jovem de 40 anos, um homem jovem, um militar, e o trono com seu pé nele, todos os exércitos do Egito controlados por ele, e falhar em fazer isto, e aqui vai ele para o Egito na manhã seguinte, depois de se encontrar com este anjo na sarça, sem nada na mão a não ser uma velha vara torta do deserto, caminhando para uma nação tão forte igual o Egito, a potência do dia, caminhando para um lugar tão difícil de brigar, um inimigo tão forte, lá vai ele com uma vara torta na mão. Isso não é motivo de riso? Não fazia o faraó rir? Mas, né? Depois que ele viu o anjo na sarça, sem nada na mão, a não ser uma velha vara torta do deserto, com sua mulher sentada numa mula,
Oh meu Deus, mas as mulheres de homens chamados sofrem. Até que Deus dê graça para ele e põe ele num lugar melhorzinho, viu, irmão? Até que Deus ajuda ele, até que Deus dá uma ajuda para ele, mas a mulher de Moisés sofre. E ela ficou tão braba, viu, irmão, que no caminho ela cortou o prepúcio do menino e falou: você me é um esposo sanguinário? Né? Estou com muita dificuldade. E o Moisés estava imprensado demais. Vocês já leram na Bíblia que Deus quis matar ele no caminho? Engraçado, depois de Deus falar com ele lá no morro, lá na sarça, e eu serei contigo, eu vou, Moisés, né? E tudo, e Moisés pegou a mulher e vai descendo, e a Bíblia diz que no caminho o Senhor o encontrou e o quis matar. Não foi? Moisés já estava num arroxo grande demais e já vai caminhando para o Egito daquele jeito. Mas é porque Deus precisava que ele fosse persistente, que ele fosse mesmo. E Deus veio no caminho e falou assim: espera aí, eu vou fazer uma pressão nele, e o quis matar. Falou: você vai mesmo, Moisés, vai mesmo. Não é interessante você ler isso? Depois do Moisés caminhando, a Bíblia dizia: Deus o encontrou no caminho e o quis matar. Glória a Deus. Com a sua mulher sentada numa mula e Gerson no colo dela e a barba branca que batia na cintura dele, talvez. Ele estava com 80 anos agora. Sua cabeça calva brilhava no sol e com uma vara na mão, seus olhos voltados para o céu e um sorriso em seus lábios. Havia um sorriso em seus lábios. Ele estava certo do que ele queria fazer. A coisa estava assentada no coração dele. Pode ser que alguém lhe tenha dito: Moisés, aonde vai? Diz: vou para o Egito para tomar o controle. Quando ele não conseguiria fazer isso com um exército, como ia fazê-lo com uma vara torta? Oh, meu caro, você perdeu o juízo, você endoideceu. Você endoideceu. Foi uma invasão de um homem, mas o negócio foi que ele conseguiu, porque foi a palavra do Senhor. Amém? E Moisés estava decidido, não importava quais fossem suas desvantagens, Deus estava com ele, e ele valia mais do que todas as desvantagens. Porque tem hora que as desvantagens parece que fica grande, né? E os imprevistos e os problemas e certas desvantagens, certas rasteiras que a gente toma, olha assim e fala: mas está, né, tá difícil. Mas ele falou assim: não, mas você, Moisés, vale mais do que todas as desvantagens. Se homens e mulheres tão somente pudessem pensar que hoje à noite, que a palavra do Senhor é verdade, viu, irmão? Se homens e mulheres pudessem pensar que hoje à noite, que a palavra do Senhor é verdade, não há nada mais, toda a eternidade depende da palavra. Amém. Não há nada mais. Se puder crer que a palavra é verdade e tomá-la. E o profeta segue dizendo: Sansão, um outro homem muito perseverante. Que coisa, né? Você começa a pensar em Sansão agora. Sansão, um outro homem muito perseverante. Ele teve um nascimento nazareno. Um nazareno significa separado para a palavra. É um nazareno. Que ótima coisa seria se hoje à noite todos os cristãos fossem nazarenos para o Senhor. Amém. Separados para tomar a palavra e ficar com ela.
Ficar com ela, o profeta diz, que coisa, né? Tão boa seria se hoje à noite todos os cristãos fossem nazarenos para o Senhor, separados não para credos, mas para a palavra, e nisso nós estamos aqui. Não com credos, não com dogmas. Cristo é essa palavra, separados para a palavra. Ele tinha 7 cachos de cabelo que batiam nas costas, que era o sinal de que ele era separado. Ele tinha 7 cachos de cabelo caído nas costas. E então um dia 1000 filisteus encontraram-no na planície, sem nada na mão com que lutar. 1000 filisteus apanha Sansão num lance imprevisto, sem nada na mão com que lutar. Aqueles filisteus eram homens como uma parede de bronze, tão forte que eles eram, viu, irmão? Grandes e pesados capacetes na cabeça, grandes armaduras na frente deles, e de escudos, broquéis e assim por diante, para se desviarem de qualquer bala. Aqueles homens eram preparados daquele jeito. Os inimigos hoje estão preparados. Os demônios, o irmão Brana diz que eles estão especialistas. Eles estão preparados do fundo do inferno, soltos nesta hora, adequados para vencer. Ele só não vai vencer os filhos de Deus, que tomam a palavra de Deus, que permanece, que passa o céu e a terra, mas ela não passa. E capacetes, e o profeta diz, e eles estavam preparados para se desviarem de qualquer bala. Provavelmente os capacetes eram de uma polegada de espessura, 2,5 centímetros, assim, ó, a espessura do capacete na cabeça deles. Sansão não tinha nada, mas ainda podia sentir que a promessa que Deus lhe fizera ainda estava pendurada na sua cabeça. Isso aqui é importante. Às vezes você não está sentindo nada na sua mão, não tem nada palpável. Você olha assim, não vê nada ao seu redor, e aparecem 1000 inimigos. E vem uma batalha reída, e você olha, não tem arma, não tem nada, mas tem uma coisa, você ainda sabe que Deus está com você. Que Deus ainda está com essa igreja, ainda está com esse povo. É isto que é o importante, irmãos. E quantas vezes o crente chega a certos lugares e diz assim, às vezes ele chega até a dizer, eu quero ver se Deus está comigo agora eu quero ver. Agora vai ser a prova, o teste, se ele ainda está comigo, se ele me ama, vamos entrar na briga, porque o crente, irmão, o cristão mesmo em Jesus Cristo nessa hora, ele não tem mais nem temor, nem da morte, ele está assim já de um jeito entregue nas mãos de Deus, que ele diz assim, seja o que Deus quiser, vamos, seja o que Deus quiser, vamos ver agora, ele entrar em cena, porque chega o desafio. E o profeta nos diz que aqueles 3 moços caminharam até chegar na beirada da fornalha, e o Senhor não apareceu. Os soldados que jogou eles lá dentro chegou a morrer, de tão quente que estava o fogo, mas quando eles desceram dentro da fornalha, lá estava ele. Deus ama esse tipo de fé. Deus ama esse tipo de perseverança, que pode aguardar nele,
Se ele não fizer, nós morremos. Nós não temos mesmo outra coisa em quem confiar. Nós não temos, Senhor, um outro bem além de Ti. Muitos confiam em carros, em cavalos, em armas, em credos, em dogmas, em muitas coisas, mas nós confiamos no Senhor, o nosso Deus. É nele que nós confiamos. Sansão não tinha nada, mas sabe de uma coisa? Ele ainda podia balançar a cabeça e sentir os cachimbo batendo no ombro. Ainda estava pendurada na sua cabeça. Ele ainda podia sentir a unção. Em outras palavras, ele sabia que Deus estava com ele, pois sentiu aqueles cachos que batiam em seus ombros. Ele agarrou o que estava em seu, podia encontrar, e foi ele agarrou o que ele podia encontrar, e foi a queixada de uma mula, e ele se encontrou com isso em sua mão, e ficou persistente, de que não seria a queixada, ou o seu próprio braço, mas seria o poder do Senhor. E o poder do Senhor desceu sobre ele, derrotou com aquela queixada 1000 filisteus. Como ele fez isso? Aquela velha queixada frágil, que se encontrava no deserto havia muito. Se você a batesse numa pedra, voaria pedaços dela. E nos capacetes que estavam naqueles filisteus, que desciam, e grandes folhas grudadas dos lados, ao bater nos ombros, 1 polegada de espessura e bronze, ele ficou com a sua queixada e abateu 1000. Disse: o Espírito do Senhor desceu sobre ele. A Bíblia diz: e o Espírito do Senhor desceu sobre ele. Ele foi persistente. Irmãos, o irmão Brano não tocou aqui nas outras coisas da vida de Sansão, não. Um dia um leão correu atrás dele, pelo contrário, aqui atrás ele falou assim, aqui Sansão, um outro homem muito perseverante. É só isso aqui, é uma mensagem, irmão. Se nós tomarmos isso aqui do jeito que o profeta falou hoje, põe tudo para quietar. Sansão, um homem muito perseverante. O irmão Branco está dizendo assim: um dia um leão correu atrás dele e não tinha nada na mão, mas o Espírito do Senhor desceu sobre ele, seus cachos ainda se encontravam sobre seus ombros. A questão, irmãos, é essa: vamos procurar manter esses cachos? Amém. Vamos lutar para perseverar, para persistir, para manter esses cachos? Vocês sabem o dia que os cachos saiu da cabeça do Sansão? A questão é essa: lute. O profeta falou assim: é Deus em primeiro lugar. Não tenha temor não, vença o problema do dinheiro, o amor do dinheiro, e ponha Deus em primeiro lugar. Vença certos espíritos, certas coisas. Não, Deus é em primeiro lugar, não tem jeito não. Não tem para onde ir não. Não tem recurso no mundo, não tem aonde nós irmos não, é Deus em primeiro lugar. Na minha vida, mantenha os cachos, mantenha a promessa, lutemos para guardar esta mensagem nas nossas vidas, no nosso coração, porque ela é a promessa de Deus para esta hora. Lute, faça o que você puder. Pegue a queixada do jumento e ela está seca, mas você diz: mas com Deus eu venço.
Um leão correu atrás dele, não tinha nada na mão, mas o Espírito do Senhor desceu sobre ele, seus cachos ainda se encontravam sobre seus ombros. Ele arrebentou o leão com suas mãos. Ele foi bem persistente, porque sabia que a promessa de Deus estava com ele. Glória a Deus, a promessa de Deus está conosco, irmãos. A promessa de Deus está conosco. É aquilo que falamos no início. Deus está olhando para a sua igreja nessa hora mais do que nunca. Você resolva orar para você ver se ele não escuta. Amém. Resolva orar. Resolva chegar perto dele para você ver. Irmãos, Deus tenha misericórdia de nós, mas eu estou falando de experiência. Resolva orar, chega-te para ele e fala com ele para você ver. Debaixo desta promessa que nós estamos, desse batismo em nome do Senhor Jesus, desse nome invocado sobre nós, você olhe para isso, diga: Senhor, então nós estamos no programa do Senhor da última hora. Estamos, Senhor, resolva chegar-se para ele e ora para você ver. Ele foi bem persistente, porque sabia que a promessa de Deus estava com ele. Ele podia realizar qualquer coisa, pois a promessa de Deus estava com ele para libertar. Glória a Deus, aleluias. Mais um pouquinho aqui, mais duas coisas. E aqui eu vou saltar muita coisa interessante, né? Agora vem um paradoxozinho. Eu já li esse aqui de Sodoma e Gomorra. Aí o profeta falou assim: finalmente ela chegou onde ele estava. Finalmente ela chegou onde ele estava. Muita gente pensa, só porque chega-se aonde ele está tudo resolvido. Isso está errado. Você pensa, só porque chegou, está tudo resolvido? Ele diz: isso está errado. Ele pode chegar aqui, nesta edificação hoje à noite e mostrar-se vivo, depois de 2000 anos, pelas coisas que ele prometeu fazer neste dia. Ele fez ontem à noite, ele faz toda noite, faz em todo lugar, prova que ele ainda está vivo. Ele está vivo. E você poderia estar em sua presença. Você poderia estar em sua presença, mas não é isso? Não, senhor. Às vezes se depara com dificuldade quando se chega na presença dele. Ela deparou. E agora, você sabe quem foi que teve dificuldade quando chegou? Foi engraçado, o irmão falou aqui, né? Nós vamos estar satisfeitos com a migalhazinha, né? O irmão Branco está falando aqui que ela teve dificuldade quando ela chegou. Viu, irmão? Ela usou exatamente a expressão, né? Quando ela chegou, então disse Jesus que ele não foi enviado para a raça dela. O próprio no qual ela veio crendo a rejeitou. O próprio, ela chegou e ele rejeitou. Isso é uma lição. O próprio que ela tinha passado por todos estes portões de sofrimento e decepção e tudo mais para chegar lá através de algo que pulsava dentro dela, dizendo-lhe para ir. Quando lá chegou até ele, ele a rejeitou sem justificativas. E além disso, ele disse que sua raça não passava de um bando de cães. Não me convém tirar o pão dos filhos e dá-lo aos cães. Ele falou para ela. E se ele tivesse chamado os pentecostais de cães, que coisa! Não sei o que teria acontecido. Está vendo? E se ele tivesse de cães metodistas, cães batista, o que teria acontecido?
a minha opinião voltou e contou para o pastor, que voltava lá e dizia: pastor, você está certo, ele é um doido mesmo. E ele diz: não fui enviado a vocês, raça de cães, não me convém tirar o pão dos filhos e dá-lo a vocês, não fui enviado a vocês, o seu reavivamento não é a sua campanha não está patrocinando isto, e eu não fui enviado a vocês, e não me convém gastar o meu tempo com vocês, quando não passam de cães. E por que desperdiçaria eu o meu tempo com vocês? Que decepção se tivesse sido uma mulher que não tivesse fé, que não estivesse decidida. Oh, se a igreja pudesse tão somente ver isso, que decepção que teria sido, mas Deus pôs uma fé em nós, mas mesmo assim ela ficou firme. Ela não era uma planta de estufa que tinha que ser mimada. Não. Oh, irmãos, Deus chama os seus filhos da batalha. Os testa. Na verdade, Ele está olhando para eles, mas Ele os testa. E Ele testou a mulher cirofenícia. E o profeta nos contou, né, ele nos disse sobre a planta de estufa, que sempre tem que estar borrifando ela, que senão os insetos acabam com ela, né? Ele disse que as igrejas estão fazendo crentes assim hoje, fracos, híbridos e tudo. Mas o crente da mensagem, não, que vem para esse batismo e que crê nesta palavra, não, ele não é um crente, ele não é uma planta de estufa, não. Ele é planta original. Ele não precisa ser borrifado, não. Aleluias, ele aguenta. Ela não era uma planta de estufa que tinha que ser mimada, uma desses tipos que precisa ser toda pulverizada, você sabe, para os bichos ficarem longe dela. Uma planta boa e saudável não precisa ser pulverizada. Uma planta boa e saudável, o bicho não consegue prejudicá-la. Não, 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 ela está cheia de saúde e uma boa fé em Deus e nascida de novo, uma fé realmente genuína do Espírito Santo, nada vai rejeitá-la. Não pode rejeitar, ela é persistente, ela segue para a meta que Deus prometeu para ela, não há nada que vá rejeitá-la, de qualquer jeito ela segue. Amém. Sim, ela não era híbrida. Nós estamos vivendo num dia cheio de híbridos, mas Deus nos tem colocado no original. Vamos ficar de pé? Você quer batalhar, você quer lutar, dizer: Senhor, eu quero lutar. Eu quero estar no combate. Isto é muito precioso. Eu estou cansado, meu físico está cansado, eu também estou cansado, não importa. Senhor Deus, no meu espírito eu estou animado, eu quero batalhar. E o profeta disse aqui no parágrafo 97, um cristão de verdade luta pela posição dele. Você é um cristão de verdade? Então você luta pelo terreno que Deus te deu, pelo lugar que Deus te deu, pela mensagem, a promessa que Deus te deu, para possuir aquilo que Deus te deu. Um cristão de verdade luta pela posição dele, ele tem que se levantar sozinho, ele e Deus, e ele luta a cada polegada do terreno, de modo que não se tem de mimá-lo, ele luta. Aleluias. E quando Satanás vê isso, ele balança a cabeça e diz: não adianta, este aí irá adiante. Vamos orar, vamos fechar os nossos olhos. Senhor Jesus, que nesta noite isso possa ser um consolo para nós, isto possa ser uma dose de reforço, meu Deus, de ânimo para todos nós. Não é somente para a igreja do pastor Miguel,
nem para o pastor Miguel só, Senhor, mas para todos nós lutarmos pela nossa posição que Deus nos deu. Ele nos tem dado uma posição nesta hora, a posição de sermos tomados no arrebatamento. Ajuda o seu povo, ajuda cada irmão que veio aqui nessa noite, Senhor, para tomar essas coisas, que eles saiam definidos e dizendo: eu vou batalhar mais, vou lutar contra esse espírito que está batalhando comigo, eu o vencerei no nome do Senhor Jesus Cristo, seja qual for ele. Eu vencerei esse demônio de enfermidade, eu vencerei esse demônio que quer acabar com o meu lar, eu vencerei no nome do Senhor Jesus Cristo. Pega a arma que Deus te deu nessa hora, meu irmão e minha irmã, e saiba disso e diga: eu vou ficar aqui, não arredo meu pé. Satanás é que tem que sair, no nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluias, porque o Senhor abre caminho onde não há caminho. O Senhor é um Deus poderoso que provém as coisas que nós necessitamos. O Senhor proveu para Abraão, o nosso pai na fé, quando ele foi persistente em caminhar para o Monte Moriá, levando seu filho, para cumprir o que Deus pedira dele. Ajuda-nos a vermos estas coisas, Senhor. Pai celestial, tudo assim nós colocamos nas mãos do Senhor nessa noite, para a tua honra e para a tua glória, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor abençoe o seu povo. Amém, Senhor, amém. Glória a Deus. Vamos ainda cantar: eu amo porque Ele primeiro me amou. Aleluias. Enquanto nós cantamos, teria alguém que precisaria vir no altar? Pastor, eu vou fazer isto, viu, irmão? Enquanto nós cantamos, teria alguém que precisaria vir aqui para alguma coisa, dizendo: Deus, tem misericórdia de mim nessa noite. Teria alguém? Os pastores vão orar. Pastor Benedito, vem. Glória a Deus. E comprou minha salvação no madeiro do Calvário. Jesus Cristo, aleluia. Santo é o nome do Senhor. Meu Deus, ajude-nos a perseverar, Senhor. Ajude-nos a prosseguir. É coisa difícil nesta hora, mas grande, Senhor. O Senhor é a rocha das nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Salva
minha salvação, no madeiro do Calvário. Glória a Jesus. Deus nos abençoe nessa noite, irmãos. Deus abençoe o coração de cada um. Amém. Glória a Deus. Deus te abençoe. Glória a Deus. Aleluias. Amém. Glória a Deus. Você está abençoado nessa noite? Amém. Amém. Sente-se recompensado? Podeis assentar. Podeis assentar. O segredo é saber esperar. O segredo da vitória é você saber esperar a hora certa, né, de Deus operar. É só você esperar. Não se precipite. O cristão não se agita, mas ele, quando vê as coisas difíceis, ele fica esperando em Deus. Ele sabe que Deus vai agir por ele, né? Deus vai agir. E Paulo é quem diz, né? Porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Amém? Então, você sente que você tem feito a vontade de Deus? Cumpriu com os requisitos? Então só resta você aguardar e esperar o que vai acontecer daí por diante. Não, Senhor, eu tenho meu coração tranquilo, que eu tenho feito aquilo que Deus tem requerido. Eu agora vou ficar aqui, e ainda que o mundo esteja desmoronando ao meu redor, mas Deus vai me dar uma via de escape. Amém? Agora, não para retocar, porque dispensa isso, mas há certos pontos salientes que chamam a atenção da gente. Mas uma coisa eu observei aqui, né? Você vale muito mais do que as suas desvantagens. Muito mais. Sansão valia mais do que as desvantagens que ele tinha, né? Qual eram as desvantagens de Sansão? As vantagens dos seus inimigos. Qual era a desvantagem de Moisés? As vantagens do seu adversário, de Faraó. Aquilo que Faraó tinha, ele não tinha, não possuía. Então era a desvantagem que ele estava tendo. Mas, contudo, ele valia muito mais do que todo o exército de Faraó. Então, um homem nos planos de Deus, ele vale mais do que todo o inferno arregimentado, né? Todo o inferno, todos os demônios contra ele. Então, você vale mais do que tudo isso. Você vale mais do que essa enfermidade, do que essa luta, do que esse problema. Você vale mais do que tudo isso. É só você esperar em Deus. Ser perseverante, não se desanimar, não se desmotivar, porque o diabo tentará fazer isso. Ele tentará minar a sua resistência, né? Minando assim a sua confiança em Deus. Mas perseverar em oração. Amém? Deus abençoe, continue abençoando o pastor Edmar, né? Que sem dúvida alguma foi uma bênção para nós nessa noite. Que Deus possa ser com ele, com o seu ministério, que Deus continue abençoando a sua família, né? Seus filhos, sua esposa, que Deus o sustente cada vez mais nesta palavra, né? E Deus abençoe também o pastor Benedito, né? Que tem estado aqui conosco, e eu peço desculpa à irmã Priscila, minha sobrinha, por não ter esquecido de apresentá-la, né? Mas ela não fica em dificuldade, né? O irmão Josué, né? Fique de pé, Priscila. Você ficou de pé aquela hora? Então fique de pé para a igreja conhecer. O irmão Josué, lá está, né? São meus sobrinhos, filhos do pastor Adelfo, lá em Rio Branco, né? Podeis assentar, Deus os abençoe, né? Olha, nós vamos nesse momento fechar nossos olhos, inclinar nossas cabeças. Quarta-feira estaremos aqui para culto de oração, né? Se o Senhor assim permitir. E a coisa é essa, né? É perseverar. Amém?
Senhor nosso Pai, isto para nós foi realmente um maná fresco. Veio na hora certinha, ó Pai, no momento exato. E, de fato, era o que nós estávamos precisando de ouvir. E somos tão agradecidos ao Senhor, porque o Senhor conhece as nossas necessidades, por isso que não precisamos ficar preocupados, correndo de um lado para o outro. Não precisamos estar desesperados, tentando antecipar o plano do Senhor, porque o Senhor sabe aquilo que precisamos e na hora certa o Senhor nos dará o remédio. Amém. É só confiarmos em Ti. E agora pedimos que o Senhor vivifica isto que nós ouvimos nesta noite em nossos corações. Amém. Que o Senhor possa cada vez mais nos abençoar com esta palavra e que ao regressarmos aos nossos lares possamos ir meditando sobre isto, ó Pai, remoendo isto dentro de nossas vidas e nossas almas, porque de fato sabemos que o efeito ainda acontecerá mais na frente, ó Pai. Pedimos que o Senhor sela esta mensagem em cada coração aqui presente e que Satanás não tenha poder de roubar estas bênçãos de nossas vidas, ó Pai, mas que isso esteja guardado em nossos corações. No nome santo do Senhor, para a Tua glória, nós te agradecemos por estas bênçãos. Amém. Que Deus continue nos abençoando, que a graça e a comunhão do Espírito Santo nos acompanhem ao regressar aos nossos lares e até quarta-feira, se o Senhor permitir, aqui estaremos às 19 horas, né? Agora você abençoe o seu irmão, cumprimente um ao outro e abrace um ao outro.